Seja bem-vindo ao podcast do Ir ao Ser. Eu sou a Carla Xavier. Este é o seu espaço de pausa, reflexão e transformação. Aqui embarcamos juntos numa jornada rumo ao autoconhecimento, à conexão interior e à descoberta da nossa essência mais profunda. Esta experiência tem sido transformadora para mim e também pode ser para si. Agora, respire fundo, abra o coração e venha comigo nesta viagem que fazemos para quem verdadeiramente somos. Obrigada por estares aqui mais uma vez a ouvir o meu podcast do Ir ao Ser. Hoje trago aqui uma reflexão ou uma tomada de consciência. Hoje venho falar do medo. Todos nós temos medos e muitos medos que nós temos numa vida adulta são-nos passados pelos nossos pais na gestação e nos primeiros 7 anos de idade. E esses medos são medos que depois, às vezes medos muito simples, mais cedo ou mais tarde eles podem cristalizar e até tomarem proporções na nossa vida adulta que nos criam crenças limitantes e criam-nos bloqueios e nos impede de evoluir e andar para a frente. Neste processo de autoconhecimento, daquilo que eu já li, daquilo que eu já estudei, houve essa tomada de consciência. E o que é que eu fiz? Fui ver que medos é que eu tinha, que comportamentos e crenças limitantes eu tenho e de que forma é que eu posso desbloqueá-las para que elas não sejam travões da minha vida. E às vezes há coisas simples, às vezes são palavras que são ditas na infância, até por amor e por cuidado dos nossos pais, mas que criam-nos bloqueios. Por exemplo, vê lá o teu comportamento. Vê lá o que a vizinha pode pensar de ti. Outra coisa. Por exemplo, em público, um pai repreender um filho em público, não de uma forma mais recatada, em que a criança fica assustada e humilhada, por exemplo. Crenças limitantes que os pais têm, por exemplo, ligados à doença, ao cuidado. Ou as pessoas, por exemplo, não andar à chuva, não apanhar muito sol, podem ficar doentes. Coisas, às vezes, muito simples, que nos passam de forma muito despercebida, mas que no nosso filho ele vai criar ali uma crença limitante e vai provocar outras consequências que depois na sua vida adulta pode provocar medo de exposição, vergonha, culpa, seja o que for. E o que é que eu fiz? Eu fui perceber as minhas crenças limitantes, fui aceitá-las sem qualquer julgamento, porque a aceitação de que nós temos essas crenças é o primeiro passo para nós começarmos a libertá-las e a desbloqueá-las. E depois fui tirando de mim essas crenças e aquilo que fazia sentido para mim, aquilo que não fazia sentido para mim, e fui-me desconstruindo. E dessa forma, o que é que eu fiz? Fez com que eu me libertasse de muitos medos, de muitas crenças, que às vezes ainda vem cá um grilozinho assim, olha, tem cuidado, olha, vê lá. Que vem, porque isto é um processo, se calhar é um processo até eu morrer, mas que me ajuda a ser mais segura, e fazer aquilo que me apetece, aquilo que faz sentido para mim. E quando eu digo fazer aquilo que me apetece, claro, que é fazer aquilo que me apetece, mas salvaguardando sempre que a minha ação não prejudica o outro. E também mudou aqui em mim outra coisa, que foi a forma como eu lido com os meus filhos, no sentido, eu tenho este medo, mas o meu cuidado que esse medo não passe para os meus filhos. E houve situações que eu vos digo que eu tive que me conter, que calar, porque os meus filhos estavam a reagir àquela situação de uma forma tranquila e eu, se não tivesse tido este conhecimento, eu tinha posto ali um gatilho de medo
E o que eu fiz, calei, porque eu tive ali um receio, mas ele não o estava a ter. E então, fechei a boca, calei-me e deixei que eles tomassem as ações e fizessem o caminho que tinham definido. E correu tudo bem. Se eu não tivesse tomado esta consciência, se não tivesse feito este trabalho, o que eu ia fazer, caminhar como mãe, como proteção, para os ajudar e para os proteger, eu ia induzi-los no meu medo e nos meus receios. E aquela vontade que eles tinham de agir ia morrer. E eles iam ficar com medo e não iam fazer aquilo que queriam fazer e que tanta alegria lhes dava. E está aqui um exemplo de que, como muitas vezes os nossos medos, mesmo por amor, por controle aos nossos filhos, criam aqui limitações e que não é uma boa ação, não é benéfico para as nossas crianças. E fica aqui esta tomada de consciência. E aqui uma sugestão. Vejam os medos que vocês têm. Muitos dos nossos medos que nós temos não são os nossos. Foi-nos passado pelos nossos ancestrais, pelos nossos pais, que provavelmente os nossos avós passaram aos nossos pais, os nossos pais passam a nós e nós passamos aos nossos filhos, se não tivermos cuidado. Fica aqui a dica e até à próxima. Obrigada por estar aqui no Do Ir ao Ser. Se esta partilha ressoou consigo, não hesite em seguir o podcast e partilhá-lo com quem também busca trilhar este caminho de autodescoberta. Até ao próximo encontro. Até lá, continue a ouvir o seu coração, porque o que nos une é o amor.